Buongiorno, tutto bene? Bom dia, rapaziada, como que tamo? Tamo aqui, sabadão de manhã, tempinho meio xoxo, mas urgiu o compromisso. Pô, essa câmera aqui ficou boa, hein? Só vamos ver se ela vai ficar com a batedeira que é esse carro. Bom, estamos aqui indo lá pra academia, puxar o nosso treinão de Gil. Com certeza vai ser bem pegado. Uma coisa que eu falo pros meus amigos, cara, eu não sou muito fã de treinar. Não é que de manhã, mas eu não sou muito fã de treinar de manhã e de barriga cheia. Então eu tento sempre comer muito pouco. Na noite anterior eu como bem, mas na manhã eu busco não comer muito. E aí eu trago sempre uma banana. Essa daqui tá meio preta porque tava lá na fruteira há um tempão já. E mel. Cara, isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E vou dividir com vocês aqui qual que vai ser a trajetória até lá. E é isso aí. Resumo, é isso aí. Nossa. Tá feio, tá feio. Tá feio. Hoje eu
Eu queria dividir uma reflexão com vocês. Eu acabei de voltar do treino de Gil. Foi, foi bom demais. Você é louco. Hoje rolei só com cara duro, mano. Rolei com dois faixa roxa e um cara que ele era faixa branca de Gil, mas o cara tinha um gás absurdo. Aí eu descobri que o maluco, eu não sei, desculpa aí a galera do Thai, mas o cara era pica no Thai, só que eu não sei qual que era a graduação dele lá. Isso também, sinceramente, pouco importa. Importante que a gente estava lá desenvolvendo e evoluindo um ao outro. Ontem tinha ido ao shopping, né? E aí eu passei na frente do cinema, vi que tá tendo lá o filme do Christopher Nolan, do, da Odisseia. Tem muita gente falando sobre o filme e tal. Eu ainda não assisti. Quero assistir porque dizem ser muito bom. Tem a galera que fala que tá sendo muito woke, mas eu não tô aqui para falar disso. Eu tô aqui para dividir uma reflexão. Eu já assisti o filme da década de fim dos anos 90, início dos anos 2000, e foi um filme muito louco. Marcou parte da minha infância. E, cara, só para contextualizar, para quem não sabe da história, ou não assistiu o filme e etc. Resumidamente é o seguinte, é um cara chamado Ulisses, ou Odisseu, que ele só quer voltar para casa, mano. Só quer voltar para casa. O cara não quer mais nada. E no meio do caminho ele encontra um monte de problema, um monte de desafio. E às vezes a gente usa a expressão, né? Que, pô, como foi seu dia? Ou qual foi a dificuldade para você chegar aqui? E você usa até a expressão, né? Pô, foi uma odisseia para chegar aqui. E é uma verdade, cara. Às vezes o nosso dia a dia, a nossa semana, ela é uma odisseia. Acontece de tudo. Essa semana, só para vocês terem uma noção. Pô, perdi minha avó. Começa daí. Aí tem que dar suporte para a família, porque é uma perda, embora já tivesse velhinha e tudo mais. Só que por outro lado, você tem que trabalhar. E aí, por outro lado, você depende de outras pessoas, porque eu contratei um cara para fazer um serviço, o cara não foi no dia que ele marcou, foi no outro. E aí, na hora de entregar o negócio, o cara falou assim: pô, tá faltando tal coisa que eu esqueci de te pedir. E aí você vai, corre atrás, aí o carro ferve, e aí um monte de coisa acontece. E aí, no fim de tudo, você percebe que você é o Odisseu. Porque o cara, ele passou por tudo isso e ele só queria chegar em casa. E aí você pensa assim, pô, que tem em casa que vale tanto a pena assim? Sei lá, tem gente que menospreza ou subestima o valor de você estar em casa ou chegar em casa, ter alguém te esperando. E, e Ulisses era só isso. O cara estava disposto a passar por tudo que ele passou porque ele tinha a esposa dele e o filho em casa esperando. E diferente de. Tem muita gente que fala assim: ah, não, porque eu sou um guerreiro e eu vou todas as consequências, as últimas consequências e tudo mais. Não tenho nada a perder. Cara, a gente tem muita coisa a perder. Ainda mais quando você tem alguém que espera você. Não tô nem falando só de pessoa que depende de você. Eu tô falando de pessoa que espera de você. E seja ela financeira, emocionalmente, tem gente que não tem ninguém esperando em casa, mas tem um bicho.
pô, sei lá, você é especial pra alguém. Então, às vezes vale a pena você lutar por tudo pra ter um lugar pra voltar. E ainda que não tenha ninguém, que você seja um Aquiles, aproveitando a deixa aí da Odisseia, tem lá o Aquiles. O cara era um guerreiro sinistro e só que ele era cheio de glória, mas não tinha ninguém. Diferentemente de Ulisses, ele não tinha pra onde voltar. Ele era só um personagem importante para um reino que dependia dele para vencer as guerras. Então, sei lá, você tem valor pra alguém, sabe? E às vezes o nosso dia, aquilo que a gente planeja e tudo mais, não acontece. E Homero, quando ele escreveu a poesia tanto da Ilíada quanto a Odisseia, e ele fala lá sobre os deuses e tudo mais, é, Ulisses, ele sofreu as consequências dos atos dele. Então, tem lá os monstros que aparecem e Poseidon ele fica revoltado com Ulisses porque ele matou, aliás, ele cegou e matou o filho de Poseidon, que era o Ciclope. E, cara, ele demorou todo esse tempo, se eu não me engano, foram 10 anos lá de, de história que se passaram para o cara finalmente chegar em casa. Muitas das vezes aquilo que a gente passa no nosso dia é única e exclusiva consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes e toda ação gera uma reação, né? Isso é inevitável. Ou até mesmo uma inação gera uma reação e eu tô meio descabelado assim porque eu acabei de voltar do jiu-jitsu e cara, não existe lugar melhor para te mostrar a consequência de uma inação tão forte quanto dentro de um tatame. Cara, se você domina lá a posição, se você não ajusta o suficiente e dá o bote no momento certo, ou, ah, vou chamar na guarda, vou fechar aqui o triângulo. Cara, se você não fizer o que tem que ser feito, você não vai finalizar o cara. O cara vai arrancar o braço de lá, ele vai passar a tua guarda, e isso se ele não te finalizar. Então, às vezes a gente tem que agir. E às vezes a nossa inação ou a nossa ação errada traz para nós uma consequência que a gente tem que arcar com ela depois. Então, eu queria dividir com vocês isso daí, fazer uma analogia sobre a Odisseia. E, cara, nossa vida é uma Odisseia. Se você for meio mole, pô, vai ter monstro, vai ter tudo, mas o importante é você ter um lugar para onde você voltar e ter alguém que tá te esperando lá. É isso. Vou colocar aqui um trecho do treino para vocês, tanto do treino dos rolas, do Gil. Hoje eu consegui gravar e é isso. Os